O mercado muda, a sociedade evolui e você acompanha tudo aqui. Zampieri pode mais. A voz da Zampieri no ar. Olá, pessoal! Começamos agora mais um episódio do Zampieri Pode Mais, o podcast oficial da Zampieri Imóveis. E a compra e venda de imóveis mudou muito nos últimos anos, né? Para quem ainda acha que vender imóvel é só colocar uma placa ou fazer um tráfego pago ali meia boca e vai conseguir fazer alguma coisa, está muito enganado. E para conversar sobre todas essas mudanças, essas inovações e o que a gente tem aí pela frente, estou aqui hoje com nada mais, nada menos do que Sandro Westphal, que é engenheiro civil de formação, com mais de 33 anos de mercado imobiliário, foi cofundador e CEO da Credipago, CEO da Fintech Loft e hoje é vice-presidente do Grupo Loft e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social do Governo Federal. Ele tem 230 empreendimentos com 4,3 milhões de metros quadrados construídos, mais de 15 bi de VGV, 4 M&A no setor imobiliário, totalizando 4 bi. É uma máquina, né? Eu pedi o mini currículo dele, ele me vem com um big currículo. Sandro, muito obrigada por ter você aqui, a gente tá muito feliz. E eu queria iniciar escutando um pouquinho você, de toda essa sua trajetória no mercado imobiliário. O que é que você vê de mudança de quando você começou há 33 anos atrás, de como estamos hoje, de como vamos estar daqui para frente? Não, maravilha. Primeiro é um prazer estar aqui na Zampieri, conhecendo a empresa e essa cidade maravilhosa que é Maceió. E aí você me pergunta de 33 anos atrás, era quando eu, engenheiro civil, numa primeira obra, olhando aquele mercado, falei, poxa, alguma coisa dá para ser diferente. E quanta coisa mudaram nessas 3 décadas. Não só na questão do funding, do crédito, mas nas relações e nas percepções entre comprador, vendedor e intermediador. Então, quando a gente olha para trás, o mercado era muito estático, pouco dinâmico, as experiências eram repetidas. A gente olha hoje, não tem mais espaço, não tem mais aquele cliente desinformado. Hoje, com 2, 3 cliques, ele está informado. Então, quem pretende ter sucesso na atividade imobiliária tem que partir do princípio que certamente aquele interessado sabe mais do que você sobre aquele imóvel, sobre aquela região, ou sobre oportunidades que tem de crédito. Então, a informação veio de uma forma absurdamente rápida e todo mundo tem que estar antenado para isso. Eu sempre gosto de brincar e trazer informações que o homem levou 3 milhões de anos para dominar o fogo. Depois, há 200 anos, tivemos a Revolução Industrial. Há 50 anos, a internet. Há 20 anos, o smartphone. AI, inteligência artificial, vai entrar agora atropelando tudo isso de uma forma que o tempo não se mede mais em anos, vai se medir em horas, em momentos, e a gente tem que estar antenado para isso. Então, pensando no mercado imobiliário de amanhã, a gente tem que aprender com o passado, entender o que a gente criou até hoje, mas sabendo que vai ser uma plataforma totalmente diferente. Maravilha, e é justamente isso, ficou muito mais democrático o acesso à informação. Então, a tecnologia ela vem para ajudar o operador ali do mercado imobiliário a se informar, mas principalmente a conseguir ter tempo para vender, para encantar. E aí, pegando esse gancho, eu queria que você falasse, né, diante dessa vasta quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, o que é que você acha que vai mudar no mercado? Quais são as tecnologias que vão impactar esse nosso mercado aí de compra e venda nos próximos anos? Se me permite até um parêntese, a gente olha o compra e venda do mercado de hoje, a gente fala no Brasil de 1,5 trilhão é o volume transacionado de compra e venda no Brasil. Disso, 600 milhões ou bilhões são financiados. Quando a gente olha a locação, um mercado de 360 bilhões, são 2 mercados gigantescos. Grandes, nada do que vai ser daqui a 10 anos. E principalmente o compra e venda, que depende do crédito imobiliário, vai crescer muito. Então, a gente vê hoje o Brasil, que tem apenas 10% do PIB representado pelo crédito imobiliário, esse número vai mudar drasticamente nos próximos anos, e é parte da minha participação no Conselhão também entender como isso vai se movimentar. E aí, tudo aquilo que a imobiliária vê hoje de volume, de VGV potencial, multiplique por 2, 3. Então, isso é fato, vai acontecer. O governo está se estruturando em outras formas de ter funding,
não só a Caixa Econômica, mas os outros entes privados do setor. Então, é certo que o mercado vai dinamizar enquanto volume. O que muda a tecnologia e onde é que a Loft se encaixa nesse papel também? Quando começamos a Credipago e no mesmo tempo a Loft há 8, 10 anos, primeiro a gente pensava nas dores da imobiliária. Então uma das dores é a garantia para locação, que levava 40 dias e custava 15%, 20%. A gente dinamizou isso, criou a disrupção nesse formato, hoje é muito mais rápido, é instantâneo e o custo muito menor. Ok, isso foi uma primeira etapa. Nesse momento a gente entendeu as dores da imobiliária. Uma imobiliária, e é o nosso foco, é transformar a imobiliária em asset light, para que ela faça aquilo que ela faz melhor. Todo o restante, como parte jurídica, parte financeira, parte de anúncio, tudo isso a Loft pode fazer sem custo nenhum para a imobiliária. Para que a imobiliária faça aquela parte que é insubstituível, que é a intermediação, que por mais que alguns digam que a jornada vai ser digitalizada, tem uma coisa que nunca vai ser. Nunca. Que é essa relação, esse protagonismo do corretor, mostrando o imóvel, trazendo as características, encantando a pessoa. Maravilha. AI não vai substituir isso. Jamais. Agora, todo o resto a AI vai ajudar. Então, como é que a gente empodera ainda mais imobiliárias? Usando tecnologia, sim, mas para que ela faça aquilo que ela faz melhor. Então, eu vejo um futuro extraordinário para imobiliárias que entenderem que todas as funções que não a intermediação são substituíveis e aceleráveis com tecnologia. Agora, invista na formação, na intermediação, porque isso não tem substituto. Até uma Ferrari se compra por um site, mas o imóvel você vai querer olhar, você vai querer sentir, perceber ele, porque é um dos maiores investimentos da tua vida. Então, ter essa conexão é só o corretor que traz. Então, a gente tem que empoderar ainda mais imobiliários e corretores para que esse encanto, para que esse momento mágico perdure mais tempo. Perfeito, Sandro. Faz muito sentido tudo isso que você está falando, porque a gente aqui na Zampieri, a gente também olha essa longa jornada da compra e venda exatamente assim. Nós, como empresa, o que a gente quer proporcionar para os nossos corretores parceiros? Um ambiente para ele onde eles tenham acesso a todas essas tecnologias, a todas essas melhorias que o mercado traz, né? Com parceiros muito bem estruturados que a gente tem aqui e consegue entregar para a ponta, que é o corretor, tirar tudo que pode ser substituível. Então, eu gasto meia hora para cadastrar um imóvel, eu tenho que pegar uma informação, tirar um documento. Tudo isso a gente traz para a gente para deixar o corretor livre para fazer o quê? Vender, encantar, atender, para voltar lá para os primórdios e conseguir chegar meia hora antes no imóvel, abrir tudo, deixar tudo iluminado e bonito, para conseguir fazer o quê? Encantar. Porque a IA não vai conseguir encantar. Ela pode ajudar muito, demais, o que a gente vê que está acontecendo, mas ela jamais vai substituir o calor humano, né, que a gente tanto fala e que depois da pandemia ficou tão mais importante para a gente. E aí, queria escutar um pouco mais de você, Sandro, sobre uma solução de vocês que eu acho maravilhosa, que é a questão do financiamento, né, o que a Loft proporciona, que é algo que a gente, assim, aqui incentiva muito nossos corretores parceiros a usar, é uma ferramenta muito interessante. E eu queria que você contasse um pouco de onde surgiu essa ideia, o que ela pode melhorar, né? E aí, eu queria escutar um pouquinho de você. É bem bacana. Então, se a gente pensar, a Loft tem 2 braços principais. O primeiro, obviamente, é a garantia para alocação, é a maior no Brasil hoje, a gente tem mais de 20 mil contratos por mês. E o segundo braço é a questão do financiamento. A gente origina cerca de 3 mil contratos por mês para os principais bancos privados. Então, é a maior empresa no país de originação de financiamento. Isso significa quase 10 bilhões por ano. E o que a gente percebeu? Né? É que o tempo que a gente perde quando o corretor está lá mostrando o imóvel, naquele momento mágico, insubstituível, se ali não tiver um entendimento de quais são as condições de financiamento, ou para que lado ir, ou qual a capacidade do promitente comprador ali, ou interessado, se financiar, perde-se muito tempo. Então a gente falou, poxa, por que não o assistente Loft? Pode entrar exatamente naquele momento, enquanto da visita, e através do CPF do interessado, já retornar ali mesmo, por WhatsApp, quais as opções de financiamento, os principais bancos, taxas e prazos. Isso empodera o corretor e deixa o interessado já com quase um voucher na mão do que ele tem de poder de compra ou de financiamento. Agiliza e dinamiza muito o processo. Então, o que a gente pretende, isso era uma das etapas lá atrás que a gente buscava, com tecnologia, acelerar todo o processo. Você tem uma ideia, falando de aluguel, quando a gente começou a Credipago, que depois foi adquirida pela Loft, de cada 10 visitas,
apenas uma virava locação. Com o advento da Credipago, isso mudou para 3, ou seja, de cada 10 visitas, 3 se convertiam em locação. E o que era o problema? Se o imóvel não mudou, se quem mostrava o imóvel nada mudou. É o tempo que você não pode abrir espaço para que aquele interessado depois vai ver outros imóveis, conversa com alguém no prédio, fala com o porteiro, ou seja... Esse acesso à informação que a gente tinha falado antes, Exatamente. né? Então, se ele perde aquele momento mágico ali, ele dá espaço para que a conversão seja menor. Então, tudo que a gente quer é trazer esse arsenal de tecnologia. Mas tecnologia para a dor da imobiliária, que é o quê? É tão difícil você conseguir uma lead de um proprietário ou de um interessado que você não pode desperdiçar. E você não desperdiça quando você tem toda a plataforma de soluções ali disponível, a um clique. Acho que esse é o grande barato da Loft, que ela conecta hoje 12 mil imobiliárias, das quais 7 mil imobiliárias toda semana consomem a base, a plataforma da Loft com algum clique. Seja para abrir um financiamento, ou para fazer uma fiança, ou para um seguro, incêndio, o que for, consome a plataforma Loft. Isso aproxima a Loft do mercado imobiliário de 7 mil empresas. Maravilha. Então, esse é o nosso propósito, trazer cada vez mais conectividade às imobiliárias para que ela surpreenda cada vez mais seus clientes com toda essa tecnologia. E o bacana é o seguinte, a gente está em 800 cidades, não sei se comentei mais cedo. Nenhum banco privado grande no Brasil está presente em 800 cidades. Estar em 800 cidades permite que a gente leve Muito a mesma rico. solução que tem hoje uma maior imobiliária em São Paulo, para o interior do Paraná, para o interior do Tocantins, para o norte, sul, nordeste. Então, isso é legal, porque, além disso, a Loft também é inclusiva e traz as soluções sem custo para todo o mercado. E é isso que a gente busca também aí para os próximos lançamentos. E tem muita novidade pela frente. Ah, Acho que maravilha, maravilha, porque eu lembro Quem que... sabe te dou um spoiler até o final, aí mas é tem bastante maravilhoso, coisa. vou aí. cobrar, viu? Mas isso é muito interessante porque, conectando com aquilo que a gente falou no início, a informação, todo mundo tem muito acesso a ela a todo tempo. Então, imagina que eu tô querendo, tô no meu momento de compra do meu imóvel, né? Meu momento de locação do imóvel, tô querendo mudar o lugar que a minha empresa está. Então, eu tô ali sendo bombardeada por informações o tempo todo. É o tempo inteiro, ainda mais com a questão do algoritmo, né? Uhum. Então, se eu vi uma vez, é o tempo todo ali os anúncios chegando para mim. E aí, esse timing, ele faz toda a diferença. Porque às vezes, você tá ali, você gostou, mas, cara, você sabe que tem um oceano tão grande disponível que, não, me dá mais 2 dias, eu vou visitar. E às vezes, essa próxima visita, o cara tem acesso a essa plataforma e ele consegue ali mostrar para ele o quanto de crédito ele tem disponível para adquirir aquele imóvel e ali ganha ele naquela informação. Às vezes não é no imóvel, às vezes é no encantamento, às vezes na informação. Mas, poxa, se às vezes é no encantamento, mas eu tenho tanta habilidade de encantar, mas é que eu estava tão cansada de tantas coisas operacionais que eu vinha fazendo que eu não tive tempo, não tive mais saco de encantar aquele cliente. Então, a Loft, ela vem muito com essa ajuda, né? Nós aqui na empresa, a gente usa muito, incentiva muito essa nossa parceria e vende muito isso para os nossos corretores, né? Olha, aqui nós temos a parceria com uma empresa gigante, que é a Loft, que vai ajudar você, corretor, a fazer o que você é bom de fazer, que é fechar negócio, e deixar a parte do crédito, da análise, enfim, dessa infinidade de soluções que vocês têm muito mais fácil. E agora eu queria ir para um outro mercado, que você veio dele, né? Que é o mercado de lançamentos, né? Incorporadoras e construtoras. Nesse mundo aí de boom de informações e tecnologias e inovações, o que é que você acha que muda para eles? Bom, de novo, o crédito é o maior desafio para o mercado de incorporação. Eu, durante muitos anos, acho que 20 e tantos anos, fui incorporador, e é uma atividade de capital intensivo, ciclo longo. Ciclo longo significa desde a compra de um terreno até a entrega, seja uma SPE, o veículo que for jurídico, e a entrega da última unidade financiada, pode levar 6, 7 anos. 6, 7 anos no Brasil passa por 2 governos. Então, é muito difícil você ter uma estrutura de capital adequada para um business de ciclo extremamente longo e capital intensivo a todo tempo. E era uma discussão que eu tinha há muitos anos, que o modelo de permuta é questionável. Por que é questionável? Porque em média, uma permuta a 20% significa que a cada 5 prédios você perdeu um em permuta. Mas por que perdeu? Porque se você tivesse recurso, você comprava e não fazia permuta. O mercado não tem essa estrutura de capital e a permuta é uma das alternativas. Tá? Sem contar que você pede um markup nesses 20% em permuta que concorre com o teu próprio estoque dentro.
Então, enquanto não for endereçado a questão do crédito, e acho que isso melhorou muito nos últimos anos, veio Minha Casa Minha Vida, que foi um marco importante, mas Super. mesmo o Funding SBPE, SFH, isso para incorporadoras do Brasil inteiro ajudou muito, né? Mas ele não é suficiente, porque ele é finito, agora com um funding escasso dos principais bancos, que depende de funding de poupança, o juro está mais alto e também acesso ao crédito está menor. Então, você tem no Brasil grandes incorporadoras, médias incorporadoras e pequenas incorporadoras. Onde está o maior, eu te pergunto, onde está o maior desafio desses três? Na pequena. É o médio. Por que isso? A grande, ela tem acesso a crédito melhor. A média, ela nem é tão grande para ter um acesso subsidiado e nem tão pequena para não ter uma atividade constante. Verdade. Vamos dizer, a média, ela depende de uma recorrência de lançamentos, de volume de vendas, de construção. E a pequena também tem muito olhar do governo o tempo todo. Exatamente. Então, e a média, ela depende de uma recorrência para que ela tenha como alocar seus funcionários, a sua força de vendas, a sua força de construção. O grande não, ele tem um acesso melhor. Então, só que o Brasil é feito justamente das pequenas e médias incorporadoras, não é das grandes. Assim como imobiliárias. A gente tem quase 80 mil imobiliárias no Brasil. A absoluta maioria é de imobiliárias pequenas espalhadas do Brasil afora. Então a gente tem que pensar, enquanto estrutura de capital para o setor, pensando no pequeno, pensando no médio e também o grande. E aí quando a gente vê isso, eu vejo pela frente uma oportunidade gigantesca do funding ser mais acessível. Tecnologia e transparência vai ajudar muito. Então a gente estava até há pouco tempo atrás discutindo a reforma tributária, ela vai ajudar bastante também. Ela vai ser um trauma num primeiro momento. Mas quanto mais transparência a gente traz para o setor, assim foi a alienação fiduciária. Ela foi traumática no começo, mas hoje dificilmente se vive sem alienação fiduciária no setor. A mesma coisa vai acontecer com a reforma tributária. Ela, em que pese leve, tenha 5, 6 anos de transição, ela confere mais transferência ao setor e quanto mais transparência você tem no setor, mais crédito acessível você tem. Então, eu vejo que é uma equação que passa muito por crédito, passa muito por tecnologia. E, de novo, quem é um protagonista importante? Imobiliárias. Você precisa ter o teu... A incorporadora precisa ter o seu agente imobiliário participando em todo o processo. Desde a compra do terreno até a viabilização de todo o estoque. Mas é um mercado que tem muito para crescer. É um mercado que o secundário ainda é maior que o primário. Só que o Brasil, você vê pelo volume de lançamentos e habits, que ele reage muito ao momento econômico. Então, agora estamos num momento de juro alto, que deve, por óbvio, segurar um pouco o volume de novos lançamentos, mas tem muito déficit ainda habitacional, tem muito espaço para crescimento. O mercado secundário, ele é estruturado, mas ele também depende de fontes de financiamento. Então, eu vejo pela frente aí bastante coisa para o setor. Bem feliz de ver que vai ser diferente dos anos 80, 90 e 2000, quando eu estava começando a minha atividade, que o crédito era para muito poucos, agora a incerteza era para todos. E o ciclo era longo. Hoje em dia é muito melhor, então eu tenho certeza que, respondendo de forma longa, mas acho que Não, tem maravilhoso. muito espaço para o Maravilhoso. setor de incorporação. É porque não tem como falar sobre incorporação e construção sem falar desse bendito ciclo, né? É. Que é essencial para quem atua nessa área, seja um operador no mercado imobiliário da ponta, seja o terrenista, né? Eu acho que a figura de quem tem ali o terreno, como todas as pontas, como você bem colocou, tem que estar bem assessorado. Isso. Principalmente no mundo de hoje, né? Onde muito se fala que os dados são o novo ouro. Então, é muito importante você estar com alguém ao seu lado que tenha acesso a esses dados, mas também saiba usar. Não adianta você ter dados sem você saber ler. Então, saber ler esses dados para embasar uma tomada de decisão para tudo, né? Quando a gente olha para incorporação e construção, poxa, tô aqui com um terreno, tô com 2 terrenos, mas só tenho disponível para fazer um empreendimento. Qual dos 2 eu vou pegar? Você não pode fazer na sorte, você não pode fazer no Unido-Unité, né? Você tem que ter essa combinação enorme de estratégias por trás para saber qual vai ser o melhor terreno, o melhor produto, a melhor estratégia, né? E aí você colocou um ponto bem importante. Eu diria até que o mercado tem dados, mas não tem informação. Dados você consegue coletar, muito dado. Mas informação é aquela que te diz, beleza, vou comprar um terreno hoje, eu sei que o ciclo é longo, são 7 anos. Qual vai ser a preferência do promitente comprador ali na frente?
qual é o momento econômico que eu estou vivendo? Porque o que acontece muito no Brasil, e isso espero que mude bastante, era o efeito manada. Ou seja, agora o alto luxo está em alta. Agora é Sai todo mundo estúdio, 16 metros quadrados. todo mundo comprando terreno, todo mundo pensando no mesmo tipo de produto. Aquele que for preditivo, de falar, puxa, o que o mercado vai estar demandando daqui 4, 5 anos? À luz de uma nova geração que hoje consome diferente do ano passado, eu sempre gosto de trazer nas apresentações o quanto o bônus demográfico no Brasil é importante. Tá? Então, a gente tem uma população de 220 milhões de brasileiros, mas 50 milhões de brasileiros não têm 39 anos. E esses brasileiros vão consumir imóvel, o mercado imobiliário, de uma forma diferente. Muito mais pelo uso do que pela posse. Né? Então, isso vai demandar mais e mais locação. E não quer dizer que o primário também não vai dar, contanto que ele seja financiado e bem financiado. Perfeito. Agora, voltando no ponto de informação, esses dados, vertendo em informação, permite que incorporadoras planejem o seu ciclo, não do próximo lançamento, mas da próxima década, o que vai estar preenchendo o seu estoque e como lidar com isso no mercado que muda muito por conta de uma situação econômica que ainda no Brasil não é estável, mas acredito que tende a melhorar nos próximos anos. Porque, poxa, se a gente olha para trás, né, quando você começou ali, imagina para um incorporador, eu fico tentando fazer esse exercício. Imagina como é que era para ele naquela época que você tinha acesso à informação, fazer esse exercício de futurologia lá para ver daqui a 8 anos como é que vai estar o mercado, como é que vai estar o governo. Então, hoje, você tendo esse arcabouço de informação, você não fazer uso dele ou não estar bem assessorado com quem faz o uso dele, poxa, é uma tremenda de uma perda de oportunidade, né, muito grande. Isso me lembra uma situação bem interessante que aconteceu há uns 20 e poucos anos. Teve uma maxi desvalorização do dólar, e aí o dólar da noite pro dia, ele apreciou demais. E aí, do real, uma maxi desvalorização. E aí chegou um cliente e simplesmente deixou uma carreta de soja na frente da construtora. Ele falou, eu não tenho dinheiro, mas minha soja está aqui. Até ontem ela valia X, hoje ela não vale nada. Mas eu quero pagar o imóvel. Deixou uma carreta carregada de soja na frente do escritório. Olha aí. Resultado, não sabia nem o que fazer com aquela carreta, mas conseguiu acertar. Então, a gente vê que, genuinamente, as pessoas não querem ficar inadimplentes. Elas querem dar conta das suas obrigações. Né? Quando a gente fala que tem um endividamento das famílias, o cara não se endivida porque ele quer. Né? Então, a gente tem que pensar que isso é um flagelo da própria economia, que faz com que famílias inteiras se endividem. Claro, um juro de 15%, é natural que as pessoas tenham que se endividar mais e mais. E o mercado imobiliário não fica ao largo disso. Né? Então, a gente tem uma inadimplência ainda relativamente grande no setor, que quanto mais dados e informação a gente tiver, a gente pode criar também essa cultura ou essa educação financeira e imobiliária, que eu digo. Para que alguém, quando vá comprar um imóvel, veja suas condições. Perfeito. Veja se faz uma compra planejada ou se é momento de ficar num aluguel. Perfeito. Vis-à-vis comprar um imóvel agora, ou fazer uma compra planejada para daqui 4, 5 anos. Acho que isso cabe também às incorporadoras e também às imobiliárias, Com que certeza. são, vamos dizer, os principais vetores de acesso ao mercado passam pelas imobiliárias. Então, levar essa informação é muito importante. Eu acho que hoje, uma coisa que a gente conversa muito aqui internamente, as pessoas elas já têm a educação financeira. Então, por exemplo, se eu estou com 10 milhões, eu vou procurar um assessor financeiro ali para uma grande assessoria financeira para me dizer o que eu vou fazer com aquele dinheiro. Onde é que eu vou aplicar, se é melhor aqui, se é melhor ali, que horas eu boto, que horas eu tiro. E por que não com um imóvel? Por que quando chega na hora do imóvel você quer fazer tudo de todo jeito? Você não quer olhar para o que você pode, o que você não pode. Poxa, é melhor eu alugar, é melhor eu vender, é melhor eu me desfazer de uma parte dos meus ativos e não de outras. Então as pessoas fazem muito, eu olho muito como... muita gente faz as coisas de forma muito arcaica ainda, né? Sem usar da imobiliária como um gestor de patrimônio, porque é isso que a gente é. Exatamente. Né? Lógico, não são todas, mas você precisa procurar as imobiliárias que se posicionam como gestores de patrimônio, olhar se essas imobiliárias têm as parcerias certas com quem vai fornecer dados, tecnologia, informações suficientes para que ela sim seja uma gestora de patrimônio. Não é apenas vender, não é apenas comprar, é
olhar o todo. Acho que hoje não existe mais aquela coisa de você sentar com o Sandro, o Sandro quer vender o imóvel. Nicole, eu quero vender esse meu imóvel, eu quero 1,5 milhão nele. Ponto. E aí eu vou olhar, no máximo, pegar a calculadora da Loft, ver se está no valor lá de mercado, ela vai me dizer que tá, eu vou anunciar. Não, mas peraí, quem é o Sandro? Por que ele quer vender? Qual é o timing dele? Ele quer vender super rápido porque ele está numa necessidade? Ou ele quer vender? Quem foi que por que ele já chegou com esse valor pronto? O que ele quer nesses 1,5 milhão? Quais são os outros ativos financeiros e imobiliários deles? Então, precisa ter esse olhar 360. E hoje a gente tem tecnologia suficiente para conseguir fazer esse olhar 360 e conseguir, baseado na leitura de informações, que isso vai me dar a melhor estratégia para o Sandro, que às vezes pode não ser vender esse imóvel por 1,5 milhão. Mas daí vem uma provocação, né? Para as imobiliárias e para nós mesmos que orbitamos nesse mercado. Por que nos Estados Unidos um imóvel é vendido em 45 dias e no Brasil em 450 dias? Já parou para pensar? Muito porque a absoluta maioria de imobiliárias no Brasil pega o imóvel sem exclusividade e para conseguir angariar esse imóvel, ela fala, não, traz o teu imóvel aqui que eu vendo por 500 mil. Com que base ela falou? Falsas promessas. E aí chega, depois de 3 meses, fala, não, mas não estou conseguindo nenhum beliscar em nada. Vamos baixar para 450? Então o imóvel que já valia o 400, ele levou 6 meses para ele convergir ao valor justo e isso perdeu o tempo do proprietário. Perfeito. E aí você falou um ponto importante, acho que e cumpre a Loft também esse papel. Trazer imobiliários para deixarem de ser administradoras de carteira e serem gestoras de patrimônio. Eu faço uma provocação principalmente aos bancos privados que fomentam a atividade. Por que a imobiliária é importante? Porque quando você vai comprar um carro, você vai na concessionária, né? Então, por que quando você vai comprar um imóvel, você tem que passar pelo banco para te dar o financiamento? O gestor imobiliário é capaz de aproximar tudo isso. Por isso que a Loft empodera a imobiliária para que toda a questão de financiamento, tudo aquilo que não seja da atribuição da venda, esteja ali disponível. Porque com um carro, o veículo, acontece a mesma coisa. A concessionária é o teu lugar onde se busca. E não é o banco. Você não vai no banco para comprar um carro. Né? Então, a mesma coisa a gente quer trazer para o mercado. Perfeito. Agora, o mercado financeiro, ele é um exemplo positivo para a gente. Assim como grandes empresas trouxeram o gestor de investimento, a gente precisa ter o gestor de patrimônio. Com certeza, Sandro. E a pessoa, e vamos dizer, e olha que interessante, o gestor de investimento que pega o teu recurso para investir no banco A ou no banco C e te cobra 1%, 2% sem garantia se vai ter rentabilidade ou não, e você paga 1%, 2%, 3%, está tudo bem. Por que na hora de remunerar o corretor você acha caro 5%? Sendo que ele só vai ser remunerado no êxito. Então, é porque a gente tem que qualificar cada vez mais para que toda a jornada, seja o corretor, seja o dono da imobiliária, a gente qualifique mais e mais para que essa taxa que seja paga de intermediação é pelo serviço efetivamente prestado. Perfeito. Então, tem muita coisa, mas parte também de atitude nossa do setor, trazendo tecnologia, trazendo crédito, mas tem que ter todo mundo mobilizado em usar dados e transformar em informação. Isso que você falou é essencial, assim. A gente precisa educar o mercado para que as pessoas elas consigam entender o valor que está por trás de um 5% de uma intermediação de vendas, de um 10% de uma administração, que nada mais é do que uma gestão do seu patrimônio. Né? E assim, as pessoas também precisam entender que no mundo onde nós estamos, onde todo mundo se posiciona como entendedor do mercado imobiliário, poxa, você tem acesso à informação, você tem como saber se aquela pessoa realmente tem essa base ou não. Porque os 5% ele tem que ser uma remuneração de um trabalho feito. Mas um trabalho bem prestado. Não pode ser também só porque falou, tá aqui o imóvel, tá aqui e agora se vira. Então, se a gente tem, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Gente, temos muita coisa hoje ao nosso dispor, né? A dispor da imobiliária, a dispor dos corretores. Então, nós não temos mais desculpa para prestar um serviço meia boca. Nós ganhamos esses 5%, nós temos que
honrar eles e começar a mostrar para os nossos clientes a importância disso, né? Poxa, eu não tô cobrando 5% para você porque eu tô aqui só mostrando e lhe dando um sorrisão para você comprar esse imóvel. Olha a quantidade de coisa que eu tenho por trás. A quantidade de horas que a gente passa, né, Sandro, conversando. E responsabilidades que a gente passa conversando, que a gente passa trocando sobre o mercado imobiliário. Quantidade de eventos que a gente vai para escutar o que está melhor, né? Trazer isso para o nosso mercado, trazer isso para nossa regionalização, para que vocês possam levar também para outros estados. E uma coisa que você falou no começo sobre essa precificação errada, né? Sobre um mercado onde às vezes você quer ganhar o imóvel. Você quer ganhar o cliente falando o que ele quer escutar. Mas uma máxima que a gente tem aqui é justamente essa. Eu preciso prestar uma consultoria ao meu cliente. Se ele vem aqui, mesmo o Sandro, naquele outro exemplo que vem, querendo vender o imóvel por 1,5 milhão, eu quero vender por 1,5 milhão. Vou falar, esse imóvel vale 800 mil. Você quer colocar para 1,5 milhão? Tranquilo. Você tem tempo? Você tá tranquilo? Ah, não, Nicole, tô tranquilo. O valor do condomínio dele eu tô pagando mesmo, já coloquei no meu passivo e eu tô tranquilo de esperar. Tá bom. Porque, se ele vale 800 mil... vai ter que todo mundo do 1,5 milhão vai ter que vender os imóveis para depois começarem a olhar para o seu. Então, assim, isso a gente sempre tem que ser muito transparente. Quer dizer que eu não vou colocar ele por 1,5 milhão? Não quer dizer isso. Vamos tentar. Mas você precisa estar ciente dos seus riscos. E outra, não ficar de boca. Se hoje a gente tem tanto acesso à informação, por que numa precificação de imóvel eu vou só falar para o cliente que vale isso? Eu preciso mostrar. E aí você vê como é importante transparência. Porque daqui a pouco eu vou ter informações de cartório, dos registros de imóveis, do volume das transações e o valor que foi feito. Isso é maravilhoso. Então, na hora de mostrar 1,5 milhão, você mostra 5, 6 exemplos no mesmo prédio, no mesmo bairro, na mesma tipologia, que foram vendidos a 800 mil. Ou seja, você informa o proprietário. Se ele quer deixar 1 ano para vender, ok. Mas é discricionário dele. Agora, você traz informação com conteúdo para ele. Agora, tem um ponto importante na locação que você estava falando, que eu lembrei, e acho que o mercado não sabe disso, ou negligencia isso. Que 95% de quem aluga um imóvel só tem aquele um imóvel a mais. Essa é a absoluta verdade no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que aquele imóvel é complemento de renda dele. Perfeito. Em sendo complemento de renda dele, é fundamental a imobiliária cuidar desse imóvel, cuidar desse ativo. Primeiro, para que tenha uma boa garantia, para que o inquilino que entre lá fique por um bom tempo, porque cada vez que entra e sai é um custo, é um transtorno, é contra condomínio, IPTU que volta. Então, é lembrar que a gente está cuidando de um complemento de renda daquele proprietário. Então, não só na angariação, mas na hora de escolher uma garantia, na hora de escolher aprovar um inquilino. Então, o mercado precisa saber disso. Perfeito. Porque 5% só tem mais do que 1 ou 2 imóveis. A absoluta maioria depende daquilo como complemento de renda. Isso, e aí muito se falava isso até na época da pandemia, onde toda semana surgia um PL falando que agora não ia poder mais despejar Isso. e de que congela-se a cobrança de aluguel. E a gente, né, como rede, né, a Rede Avançada de Locação, que é a RAL, a gente fez um trabalho muito forte para mostrar para o Legislativo justamente isso. Entenda que esse proprietário que está ali, que você está dizendo para ele que ele pode não receber o valor do aluguel, ele está desempregado muitas vezes por conta da pandemia, ou ele está empregado, mas ele depende daquilo como complemento de renda. Então, nós como imobiliária, é um dever enorme nosso de cuidar desse patrimônio, de gerir isso, né? Porque a locação ela tem um papel no Brasil de um papel social muito grande. Sim. Nós temos um déficit habitacional enorme que depende muito da locação. Lógico, o mercado imobiliário é um ciclo, né? Tudo está interligado, porque é do ciclo da incorporação, é o que fica fora do estoque, que às vezes vai para uma locação, está tudo muito interligado, mas nós como intermediadores, você como um parceiro da imobiliária, dos corretores da ponta, nós temos esse dever de olhar para isso e pensar como é que eu posso traduzir todas essas informações e trazer isso como decisão para o meu cliente, né, Sandro? E como é vantagem estratégica, né? Você está falando de locação. Então, hoje, 22% das moradias no Brasil são objeto de locação. 22%. Esse número era 15% quando a gente começou a Crédito Pago há 9 anos. Esse número vai ser 30% ou 35%, que é o equivalente nos Estados Unidos ou na Europa. O que tem de oportunidade no Brasil? Primeiro,
tem 5% da população que migra do rural para o urbano todos os anos. Então você tem muita gente chegando nas grandes capitais ou nas cidades médias e grandes. Tem que ter imóvel para isso. Você tem um índice de divórcio no Brasil de 3 para 10. Ou seja, quer dizer que quem está no imóvel, potencialmente se separando, vai precisar mais de um imóvel. Ocupar 2 imóveis. Tem uma população jovem que quer alugar, como falei mais cedo, mais e mais. Então, tem tanta oportunidade e o mercado vai rapidamente. Esses 22% vão chegar em 30% e o volume de moradias de 77 a 80 milhões rapidamente vai chegar em 90 milhões. Então, é um mercado muito maior do que a gente está vendo hoje. E passa muito em as imobiliárias entenderem essa oportunidade do mercado, porque foi-se o tempo que a locação era só um complemento para a imobiliária. Eu sempre ouvia das imobiliárias, não, eu alugo porque tenho que pagar custo fixo, mas eu ganho dinheiro na compra e venda. Hoje eu vejo várias imobiliárias, e na HAL tem várias, e no Brasil inteiro tem várias, que operam só locação. São especialistas naquilo. Fazem muito bem esse trabalho, levam informação, capturam as melhores oportunidades e levam para os seus clientes. Porque é um mercado grande, que ficou adormecido por tanto tempo, porque estava sucateado apenas no compra e venda, dependendo de financiamento. Hoje você tem um mercado que vai crescer muito de locação, porque veio para ficar. O uso é muito maior do que a posse, do que era... Eu costumo usar um exemplo, a história do sonho da casa própria. Foi um grande engodo que o governo militar trouxe na década de 70, 80, e endividou muitas famílias que não precisavam ter feito financiamentos de longo prazo e podiam ter alugado imóveis, como o resto do mundo fez. E o Brasil não. O sonho da casa própria, o sonho da casa própria. A que custa esse sonho da casa própria? Ele se endividou a primeira vez ali, depois se endividou quanto mais, isso alavancou quanto as famílias. Então, muita desinformação vindo também do governo à época. Claro que a melhor das intenções é você ter o teu lar próprio, mas você precisava se alavancar se você não tinha capacidade nem de pagar o juro, porque o juro não é se pagar por mais subsidiado que seja, ele gera um compromisso para 20 anos, para 30 anos. Então, o mercado teve que se moldando a ponto de chegar, na melhor equação hoje, um equilíbrio entre unidades alugadas, unidades financiadas e tudo isso crescendo a médio prazo. Sandro, isso que você falou sobre as imobiliárias olharem para a administração de locação como um complemento de renda para pagar os custos fixos, essa mentalidade é o que vai diferenciar uma administradora que vai só receber e repassar o aluguel Adicionador de carteira. De uma gestora de patrimônios. É isso aí. E hoje, um cliente que está ali e tem um imóvel e tem informação suficiente para saber quem são as duas e escolhe essa aqui, ele está muito errado, né? Ele está muito errado. Ele está dando um passo e deixando o seu imóvel, às vezes por causa de uma taxa menor, e aí ele perde uma gigantesca possibilidade de alavancar e de rentabilizar aquele patrimônio. Sandro, para a gente encerrar, felizmente poderíamos passar umas 3 horas aqui conversando, né? Prazer. Para a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica. Se você pudesse dar uma dica para um investidor do mercado imobiliário que está nos escutando, o que é que você falaria para ele? Veja, a indústria imobiliária é uma das mais longevas no mundo. Ela passou por vários ciclos de modernização, de aprimoramento. E a gente vive o Brasil sempre uma agenda atrasada, mas finalmente ela chegou. Então, o mercado imobiliário, que mesmo comparado ao mercado financeiro não tinha relevância, nos últimos anos tomou muita força. E a gente vai ver o Brasil se aproximando. Quem sabe na próxima década pode levar 20 anos, mas a tendência, o viés não muda mais. Como mercados estruturados na Europa e nos Estados Unidos, onde o PIB vai ter muita representatividade pelo crédito imobiliário. Então, se você, investidor, pensa em investir ou na atividade produtiva, ou em fundos imobiliários, ou mesmo em construções, ou mesmo em locação de imóveis, loteamentos, tem uma infinidade de produtos e oportunidades no setor, que cada vez mais vão ser fomentadas, não só com crédito, mas com tecnologia e principalmente com informação. Perfeito. Então, chegou a vez do mercado imobiliário. Você que não participa e sempre viu no mercado financeiro a única alternativa para o seu patrimônio, olhe agora o mercado imobiliário e tenha certeza que vai ser uma década de ouro aí para frente. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Sandro. Obrigado, Vamos prazer estar encerrar contigo aqui. mais um episódio. Sigam a gente nas redes sociais, @Zampieri Pode Mais, e estejam atentos. Terça-feira, às 17 horas,
Todas as terças iremos soltar um novo episódio para vocês.